telescópio, por exemplo, né? Então você... aí o que é isso? Delimitar a passagem, colocar o endereço dela. A segunda coisa, gênero literário. Gênero literário é o tipo de texto que nós estamos trabalhando. Então eu coloquei um boxezinho chamado gêneros literários aqui do lado. Ele não é exaustivo, mas ele serve para o exercício, né? Então ele tem aqui poético sapiencial, é uma poesia, é um escrito de sabedoria, né? Salmos, Eclesiastes, né? Livro de Jó. Sabia que o livro de Jó é poético, né? O livro de Jó é poético. Lamentações de Jeremias é poético, né? Era uma música, lamento. E por aí vai. É um texto narrativo. Quem sabe o que é narrativa? Narrativa é uma contação de história. Então é um texto narrativo, né? Pode ser uma narrativa histórica e pode ser uma narrativa ficcional. Exemplo, as parábolas. Tudo bem? É um tipo de discurso. Exemplo, as cartas paulinas, elas são um tipo de discurso. Tudo bem? Então, ela está numa forma quase dissertativa, né? É um tipo de discurso. É um texto profético. Aí, abre parêntese aí. Eu coloquei profético e depois apocalíptico. Qual a diferença? O profético, ele basicamente, ele não trabalha tanto com o elemento preditivo. Tem elemento preditivo e de avanço da revelação? Tem. Mas não é a maioria do texto. A maioria do texto profético, ele é a leitura da Torá, leitura da lei do Senhor e a aplicação da lei do Senhor num caso concreto, da época do profeta. Então, muita gente, quando lê os profetas, lê só procurando profecia do futuro, né? Mas, na verdade, boa parte dos profetas, a maior parte do que os profetas fizeram, era pegar a lei do Senhor, olhar a situação. E aí, com base no que a Torá dizia, eles aplicavam. Inclusive com as bênçãos e maldições. Então, por exemplo, na própria Torá já dizia, lá em Moisés, já dizia o que ia acontecer se o povo abandonasse os caminhos do Senhor, né? Iam vir os povos vizinhos e iam levá-los, né? Lá na Torá dizia que se eles se arrependessem, Deus os perdoaria, derramaria a bênção e a graça. Tem tudo lá, né? Então, é claro que lá não vai ter, por exemplo, eis que a virgem conceberá e dará à luz, né? E tu, Belém, Efrata. Aí já é profecia mesmo, preditiva, né? Mas isso não é a maior parte do texto. Nós estamos falando que esse elemento preditivo é 10 a 15% do texto. 85% do texto, a 90%, é apenas um sermão que pega a lei de Deus como referência, olha o cenário contemporâneo e aplica a palavra de Deus ao que está sendo observado. Entenderam agora? É por isso que os reformadores usavam a palavra profecia para descrever a pregação do púlpito. Porque para eles, pregar no púlpito é profetizar. Em que sentido? Não de profetas hoje, elemento preditivo, mas no sentido de ler a palavra e aplicar a palavra. Entenderam agora? Então isso é bem interessante. Então, no escrito profético você vai ter isso, né? E os profetas, eles têm uma forma peculiar de fazer. Eles podem fazer grandes imagens, as profecias são literariamente ricas, às vezes o profeta narra as visões e sonhos que teve, às vezes o profeta ele faz uma espécie de teatro, né? Em que ele usa o próprio corpo dele como parte da expressão da profecia, um negócio bem malucão, né? Então você tem todos esses elementos. Às vezes o profeta ele faz um discurso indireto, falando para o povo, mas falando com objetos inanimados, como esses objetos fossem vivos, que é uma figura de linguagem chamada personificação. Ó montes de Israel, escutai. Eu vou contar para vocês, montes, o que está acontecendo aqui. Mas quem está ouvindo é o povo.
Aí o profeta não está olhando para o povo, está olhando para os montes. Que cara maluco, né? Mas se ele não faz assim, ele não chama a atenção do povo, percebeu? Então existe, eu convoco os céus, a terra, para um grande tribunal, acompanhai-me céus e terra, vejam o que os homens estão fazendo aqui embaixo. Né? É interessante, esse uso, por exemplo, é um uso que a gente usa muito pouco no púlpito. Né? Mas, por exemplo, um grande padre da teologia católico que a gente é obrigado a estudar literatura no Brasil, na nossa formação de português, é o Antônio Vieira. E o Antônio Vieira, ele usa a personificação no sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é um sermão muito famoso, que ele prega para uns peixes de uma feira, assim. E aí ele dialoga com esses peixes, mas na verdade está falando com o ouvinte. Entendeu? É esse tipo de... imagina que um pastor dá uma de louco, assim. Não estou falando para fazer, tá? Só estou falando que os profetas fizeram.